Quem necessita de oração? Eu e minha casa necessitamos de oração. Eu oro daqui, tu ora daí. Nessa oração apresentem Silene. Eu pedi oração por ela ontem. E vocês continuem apresentando irmã Silene Gonçalves nas orações de vocês, para que o Senhor entre com restauração na saúde dela. E eu apresento a tua vida, tu apresenta a minha. Nós juntas apresentaremos a vida da irmã Carol, a vida da irmã Socorro, para que o Senhor se utilize delas de maneira tremenda e poderosa, que elas se coloquem nesse lugar de instrumentos disponíveis para que o Senhor faça o seu querer e a sua vontade. Sim, vamos orar sim pela nossa nação, para que o Senhor entre com providência. Ainda estamos como estamos, porque a igreja ainda está na terra. Quando a igreja subir, piora. Meu Deus, o caso é muito sério. Vamos orar, minhas meninas. Maravilhoso Deus, Pai que está no mais altos céus, nós estamos aqui na Tua presença nesse momento, Senhor, para Te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Jesus, Te apresentando o nosso coração e Te pedindo, se utiliza de nós, Senhor. Acha graça aos nossos olhos, mesmo com as nossas limitações. Mas se utiliza de nós, fala conosco, recebe a nossa adoração, recebe a nossa entrega, que o nosso coração esteja sensível para Te ouvir hoje. Jesus, nessa oração, Te apresentando a vida da irmã Socorro, a vida da irmã Carol, que se prepararam, estudaram, se esforçaram, oraram para trazer algo de Ti para nós hoje. Se utiliza de cada uma delas, Jesus, enquanto elas estão aqui, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Vai cuidando, Jesus, dos filhos, do casamento, da casa, da família, de todos que carregam o nome dela, cobrindo a casa delas com o Teu sangue, Jesus, e frustrando todos os planos de ataque do maligno. Nós declaramos que vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército. E a partir do momento que nós estamos aqui buscando mais de Ti, Tu estás cuidando de nós e dos nossos. E praga alguma chegará à nossa tenda. Que o Senhor possa visitar Silene, Jesus. Nessa hora em comunhão nós oramos. Visita a saúde de Silene de uma maneira especial. Visita, Jesus, e o que o médico não pode fazer, Tu podes fazer. O que a medicina não consegue, Tu consegues fazer. Senhor, se estiver na Tua vontade, que ela volte, Jesus, para uma mesa de cirurgia, mas Tu ainda és o médico dos médicos e Tu ainda se utiliza das mãos dos médicos e dá vitória ao Teu povo. E Te entregando todos aqueles que estão Te apresentando a sua saúde, o seu casamento, suas famílias. Entra nas causas impossíveis, Senhor, com salvação, com restauração, com restituição, com providência. Tu és o Deus de providência. Tu abre portas, Jesus, onde não há saída, onde não há parede, onde não há perspectiva de socorro e de solução. Tu ainda chega com surpresa, porque o Senhor não precisa da minha perspectiva para fazer. Ô Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa achar em nós um coração disponível e uma fé sólida, ainda que pequena, mas sólida como um grão de mostarda que não vai se abalar. Que a nossa fé esteja firmada em Ti, para que nós possamos viver os milagres da Tua parte, Senhor. Se utiliza de cada uma das meninas hoje, fala conosco. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, hoje é o aniversário da nossa irmã Maria Dalina. E o presente dela hoje está em Salmos 27, do 1 até o 3, que diz assim: O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem,
Eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Irmã Dalina, que nessa nova fase, que nessa nova primavera, o Salmo 27 seja uma certeza. Se a gente parar para observar, não existe um se aqui. Não existe um se os inimigos se levantarem, se um exército me cercar, não. Ele diz quando. Significa dizer que ele sabe que vem. Ele não sabe o dia certo, mas ele sabe que vem. Os levantes virão, as afrontas virão, o inimigo vai se levantar. E isso é uma certeza. A gente não pode se iludir como se a gente fosse viver um mar de rosas. Não. Esteja pronta para quando os inimigos se levantarem, porque essa é uma certeza. Eles irão se levantar, eles irão tentar, eles irão tentar impedir a sua marcha, mas a certeza que a senhora não pode deixar de ter é que o Senhor continua sendo a fortaleza da sua vida, a rocha, o alicerce. E por que ter medo? Por que temer? Se o Senhor está, é Ele quem segura a sua mão. Não é sobre a nossa mão segurar a mão do Senhor, é sobre a mão dEle segurar a nossa. Porque a nossa mão pode soltar a dele, mas a dele não. Não corre o risco dele soltar a nossa mão. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 15, que Abraão, Deus, depois de trazer Abraão para fora, ele selou um acordo com Abraão. E o acordo foi: pega animais, Abraão, parte no meio. E a gente vai selar um acordo aqui. E o acordo era justamente esse. Era o acordo daquela época. Partir os animais no meio, menos as aves. E cada um dos envolvidos no acordo passava pelo meio. E aquele passar no meio dos animais significava que eles estavam dizendo assim: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu quebrar o acordo ou se você quebrar o acordo. Deus, ele fez isso com Abraão. Ele entrou literalmente na humanidade, na forma humana de selar contrato naquela época, para fazer com que Abraão entendesse que ele de fato estava comprometido com Abraão. E aí, quando Abraão prepara o altar, enquanto ele preparou o altar, que as aves de rapina queriam ali mexer no altar dele, se alimentar da oferta dele, a Bíblia diz que depois de Abraão enxotar as aves de rapina, ele adormeceu. Mas quando ele acordou do sono, a visão que ele viu foi a seguinte: quando ele acordou do sono, ele viu um fogo passando no meio dos animais. E é nesse contexto de te dizer que o importante é que Deus, ele não solte a tua mão. Porque às vezes a gente adormece, Dalina. Às vezes no caminhar com o Senhor, a gente adormece. Mas pela intenção do nosso coração, a misericórdia dele nos alcança de maneira tal que, mesmo adormecido e às vezes sem força, a misericórdia dele nos faz enxergar ele cumprindo a parte dele do acordo. O Senhor estava passando no meio dos animais e dizendo: Abraão, independente de tu ter adormecido, eu sou o maior comprometido em fazer cumprir na tua vida o que eu disse que faria. Então, Dalina, não tenha dúvidas. Ele é fiel e justo. A balança do Senhor é balança fiel. E ainda que lhe falte forças, e ainda que um exército se levante, quando os inimigos se levantarem, porque é certo que eles se levantarão, mas mais certo do que os inimigos se levantarem é a certeza que nós temos de que o Senhor, ele é fiel e ele te diz: não precisa ter medo, não precisa temer, não precisa estremecer, porque o Senhor, ele ainda é a fortaleza da sua vida. Ele ainda é. Ele é fiel. Não existe nada que tenha saído da boca de Deus ao teu respeito
que ele tenha se arrependido ou que ele venha voltar atrás ou dizer não vou mais fazer. Não. O que saiu da boca de Deus acerca da tua vida, acerca da tua casa, vai acontecer. Permaneça posicionada, permaneça firme. Existem promessas que são condicionais à nossa posição. Então permaneça firme até que o Senhor cumpra. E quando Ele cumprir, se firme ainda mais, porque o Deus que faz a promessa, Ele cumpre a promessa e Ele tem prazer em sustentar o que Ele prometeu e cumpriu, e Ele ainda multiplica. Ele faz mais promessas até que Ele venha. Que Deus te abençoe, que o Senhor multiplique os teus anos de vida com muita saúde e com muita paz. Irmã Socorro, vamos dar lugar na terra. Tá ligado. É porque agora tu só tá me ouvindo. Não, eu quero ouvir a menina. Então, é porque ela tá falando. Eu vou botar ela aqui. Irmã Socorro, já posso lhe adicionar aqui? Me convide. Seu nome tava bem aqui, achei. Paz do Senhor. Irmã Socorro, Paz. tá tão baixo. Deixa eu ver aqui. Paz do Senhor. Amém, benção. Dá pra ouvir direito? Você tá? Tô bem, um pouco nervosa. Não fique não, a gente tá aqui na intercessão. Fazer igual a Águida. Boa, bonita, abençoada, hidratada. Falar desse homem não é normal. Dê lugar aí na terra que a gente tá aqui na retaguarda. Eu louvo a Deus, né, pela oportunidade, porque é terra de promessa, né? É uma promessa. É uma promessa se cumprindo na minha vida. Glória a Deus. Igual foi falado, quem vai compreender os planos desse homem, né? E quem vai saber? Então, estou aqui debaixo de uma promessa e crendo, acreditando que aquele que prometeu, ele é fiel para continuar. E quem colocou a mão no arado é impossível reter, voltar para trás. É impossível. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Você apareceu num momento que eu estava sem direção, sem liderança. Eu vi em você. A minha pastora foi embora, mesmo na época que eu lhe conheci. Aí você vê essa paternidade de pastora. Então, não te conheço pessoalmente, mas aprendi a amar você de uma forma que... Deus, amém. Tem pessoas que não lhe conhecem e tem raiva do que você carrega e está apresentando para outras vidas. Então, me dói um pouco porque eu sei que o que o Senhor tem preparado para você vai ser para longe. Oh, meu Vai precisar Deus, de suporte, vai precisar de suporte, de transporte. Onde o Senhor disse, ela vai precisar de um transporte para atravessar fronteiras e até de pessoas. E eu disse, Jesus, por quê? Aí eu disse, Senhor, não deixa ela não deixar não, porque eu aprendi a amar tanto a vida dela, Jesus. Então, que ela venha aprender, Pai, a liderar hoje, porque amanhã ela vai precisar de pessoas para dar suporte a ela, porque ela não pode se esquecer daqui, é daqui que vai começar, então vai precisar de pessoas. E ele vai mandar pessoas capacitadas, porque você vai precisar de pessoas para lhe liderar assim, para lhe levar, ficar nos bastidores, porque primeiramente você vai saber que sempre aqui vai ser seu primeiro ministério. Não que você não tenha um. E eu disse, amém, Jesus, amém. Então a minha intercessão, eu disse, Senhor, eu não posso dar presente a ela, eu não posso dar nada. Mas o que eu posso dar é minhas orações pedindo para que você alcance a vida dela, porque nós sabemos o tamanho da guerra. O tamanho da guerra é constante. E eu disse, Senhor, eu já passei em Adulão ou estou em Adulão? Ele disse, você passou de Adulão. Oh, glória! Por que é que eu passei de Adulão? Ele disse, porque você ficou. Então foi através daquele vídeo do fígado que eu comecei a acessar. E eu não comecei do comecinho de Esté. Já cheguei no finalzinho de Esté.
E um dia eu parei na live e você tava conversando. Eu disse, eu não vou ficar nessa live não, porque essa mulher fala demais. Deus me livre, não. Vou não. Aí depois eu entrei de novo e minha alma necessitava de ouvir. E ali eu comecei só a ouvir. Aí quando você disse assim, a gente vai estudar João. Eu disse, eu vou estudar João também. E em João eu encontrei minha paternidade. Eu me encontrei como filha. Em João, hoje, eu vejo a minha paternidade diante das minhas falhas. Então, hoje, o que eu estou vivendo hoje, eu me encontrei em João. E através da sua vida, que você foi um canal nesse momento, que não era para mim estar aqui, ter abandonado o meu ministério. E eu disse, Jesus, e lá nessa passagem que eu vou deixar hoje, que é em 1 Samuel, capítulo 22, o que me chamou a atenção foi quando o versículo 2, que diz, também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades e endividados e descontente. Assim tornou-se líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. Eu disse, por quê? Me chamou a atenção esse versículo, o Senhor disse, por quê? Não é fácil a gente querer se esconder, parar, enquanto tem uma casa, que o primeiro ministério de nós, mulheres, esposa, filha, é a nossa casa. E eu falei, descontente. E quando a gente vai perceber esse descontente, eram pessoas depressivas, opressivas, ansiosas. E quando Davi desce para se refugiar, e o lugar era bem escondido. Adulão era bem escondido. E Davi disse, aqui agora estou segura, a minha alma vai descansar no Senhor. Eu disse, Davi, é só questão de minutos e segundos, aí não é teu lugar, sai para fora, Davi. Porque tem um exército precisando de você. Não vai dar tempo de você sarar suas feridas sentado, não, Davi. Enquanto o mundo rejeita, até aqueles que andam conosco rejeitam nós. Não é porque nós queremos. Davi não queria, ele não pediu. Ele só queria um canto na mesa porque ele era rejeitado, como um filho. E o Senhor viu nele a mais de um filho. Ele disse, eu vou dar a tu, que tua descendência não pode ter, Davi. E eu, Jesus, é isso. Quem não pode ter, tu vai ter. Eu disse, Jesus, isso eu vou fazer contigo, que eu não fiz com nenhum da tua casa. Eu digo, Espírito Santo. Mas a gente não pede, Jesus. E a gente é caluniado e perseguido porque as pessoas dizem, a gente quer se aparecer. Não é. Muitas vezes ninguém vê as batalhas travadas dentro de um quarto. Quando o Senhor pede, eu não vou te dar mais. Tu vai ter que aprender a depender de mim, me pedir e eu ter que mandar. Porque muito tempo eu disse, Senhor, eu queria trabalhar, me ajude. Ele disse, eu não abro a porta para você. Eu disse, por que, Jesus? Eu disse, porque você vai aprender a ter intimidade comigo. Eu digo, Jesus, um dia eu passei na live e você estava dizendo assim, ele não vai abrir a porta. Eu digo, Jesus, o porquê eu me identifiquei tanto com essa mulher? E o Senhor disse, porque o que ela carrega é a obediência. E a obediência faz você pisar em terras que eu não me mostrei ainda. Eu digo, Jesus, é difícil. Porque muitas vezes ele abre crateras em nós, não é porque nós queremos. Como é que eu vou falar de um Cristo que eu não conheço? Como é que eu vou dizer que Cristo cura, Cristo salva? Como é que eu posso dizer que Cristo pode me dar um automóvel santa R$1 na minha conta? Como eu vou poder dizer? Se eu não viver, se eu não passar naquele lugar. Então, primeiro a gente tem que passar pelo lugar para primeiro falar. E muitas das vezes é sendo rejeitado, ninguém querendo, e o Senhor dizendo, eu estou vendo em você o que ninguém consegue ver, a obediência, quando ninguém quer chamar para uma oportunidade, quando ninguém diz ali não tem potencial, fala demais, é insuportável, e o Senhor disse, você não sabe o que eu estou gerando na caverna da Adulão. Quantas vezes a gente não quer que um esposo fique em casa? Quantas vezes a gente não quer uma pessoa amável do lado? O Senhor diz, não, a minha presença te basta. E ali a gente consegue clamar o Senhor com intensidade,
se jogar verdadeiramente e dizer: ah, Jesus, tudo que eu preciso é contar o que está aqui dentro. E ali é onde a gente começa a fazer como Davi. Levar as belas poesias, não é as orações perfeitas, mas é: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada e não te convém, se há em mim a inveja, a ambição, e saber que a minha paternidade de filha ninguém rouba, ninguém tira, e saber que aquilo que ele tem para mim, ninguém pode levar. Ninguém pode. Davi nunca quis matar Saul e nunca quis brigar com Saul, mas foi ele quem criou na mente dele que Davi era inimigo dele, porque Davi teve todas as chances de pôr lá na frente, a gente vai ver, de ter feito coisas piores com Saul. E ele não quis. O que ele queria, uma pessoa que ajudou ele, enfrentou um gigante por ele, por exército dele. E quantas às vezes a gente está do lado de alguém dando suporte e na primeira oportunidade a pessoa vira as costas para a gente como você não fez nada, foi inútil. Mas aí foi igual aprendi com você, mas eu amo é Jesus, porque quando ele desliga, quando ele desata, não tem mais quem aligue, não tem mais quem prenda, soltou, já era. Eu digo: Jesus, não tem como ser normal. Então, eu aprendi em Adulão, que foi uns 3 a 4 meses atrás, passando por uma perseguição, ter que ficar sentada, sentar em disciplina. Eu digo: mas, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Ele disse: quando eu te tirar daí, que eu desaligar, não tem mais quem lhe segure. E ata de obrigada, Jesus. E assim foi. Eu fui chamada para ministrar em outro ministério. E quando eu cheguei lá, a pessoa que me rejeitou, me deixou de lado, o Senhor teve que levar para ver. Meu Deus. E eu disse: Jesus, é doloroso passar por Adulão? É doloroso você ficar no canto quando você só quer um abraço, uma palavra, mas não tem quem venha deixar? E o Senhor disse assim: o que eu injetar em você, não vou injetar em mais ninguém. Porque Davi era só um menor, então eu não trabalho com tempo. E nem por... Tem pessoas que acham assim: eu tenho 10 anos de cristão. Mas eu aprendi agora, depois que eu entrei nesse grupo, que ser de Cristo não é só botar uma Bíblia e ir para a igreja. Ser de Cristo é ainda sendo ferida, machucada. Eu saio do meu conforto, porque o conforto da gente era qual? A gente passaria por dores. A gente não viu um filho pedindo uma coisa e você não ter para dar. E sabendo que Jesus dizendo... Eu não estou dizendo que não vou dar, só estou dizendo que é no meu tempo, é na minha hora. Eu não estou dizendo que eu não vou dar. Eu não estou falando que eu não vou dar. Eu só estou dizendo que você tem que esperar. Você tem que ficar no seu canto. E qual o canto? Canto a obediência, a perseverança. Não tem como chegar naquilo sem a perseverança, porque Davi nunca desceu do patente dele. Apesar que foi um homem que teve falhas, defeito, mas ele nunca negociou. E quantas vezes nós não negociamos, muitas pessoas dizem: é muito santarrão, né? Muito santarrão demais, quer ser perfeito demais. Não é ser perfeito, é porque carregar a marca de Cristo, ele sabendo que eu vou cair, eu vou dizer: hoje eu não quero. E ele dizer: não adianta se espernear, porque eu sei onde eu vou te encontrar. Tu sabe onde eu vou te encontrar. Então não adianta. E eu... Tá bom, Jesus. Muito obrigada, porque ser espremida, ser esmagada, ninguém quer. Hoje ninguém quer abrir mão do seu eu para reconhecer que eu também erro. Porque Davi sabia que ele ia errar, mas ele queria que Saul parasse de ver aquela imagem de monstro sem ele ser. Então, quantas pessoas andam conosco que vê uma imagem que a gente pergunta: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Você não está fazendo nada, só por o que você carrega. Só é essência, exala. Então, no momento que a gente não passar, derramar essa essência, incomodar sem fazer nada, pode ter certeza que a gente não está andando com Cristo, está andando distante de Cristo. Porque ser de Cristo
É eu saber que ele vai me esconder pelo um momento. Tem momento que ele nos esconde. E tem momento que ele deixa, sim, as pessoas nos rejeitar. Ele deixa. Não é pra gente ficar questionando ou perguntando a ele o porquê. Mas a gente saber que a gente tá no deserto, mas quando ele tirar a gente do deserto, não tem filisteu, não tem gigante, não tem aqueles homens lá que ele viu que mandou os espias olhar em Keila, tava dos espias, que eles só viram uns homens grandão. Não tem. Quando Jesus diz eu vou, não tem. Olha, não tem dificuldade. Não tem porta fechada que ele não abre. Não tem maná que ele não manda no dia. Você diga, Jesus, como foi isso? É desse jeito. Essa obediência. Quando tu não queria, diga, Jesus. E assim, muito bem, você vai ter que abraçar precisando, liberar você querendo. Profetizar e você ainda tá precisando. E ficando do lado, você dizendo, eu quero sair, você vai ficar aí, sabe por quê? Que enquanto eu lhe curar, eu lhe sarar, eu lhe tiro. Agora, enquanto eu não lhe sarar e não cumprir, eu não tiro. Eu digo, Jesus, é difícil. É difícil. Mas comigo é assim, porque no meio dos meus, teve quem me feriu, me machucou, eu não larguei nenhum, fiquei até o fim. Eu digo, Jesus, ele sim, eu era humano. Eu fui homem também. Ele foi como nós, ele teve vontade, só que ele não pôde descer da santidade dele, da santificação dele. Muitas vezes nós desce e queremos, irmão, a vez de se debater, argumentar, quando ele não quer que a gente fale, a gente fique calada, adorando, marchando, porque quando a gente vai marchando e adorando, vai confundindo o inimigo. O exército inimigo pode vir atrás, mas quando a gente começa a marchar, clamando, não tem dificuldade. Então, muitas vezes, irmão, o exército nosso em casa é os nossos esposos, os nossos filhos. Um dia desse eu estava no banheiro e disse, Jesus, não tem nem como eu desistir, porque se eu desistir, a minha casa desce. Vai perecer junto comigo. O meu esposo depende de mim. Por quê? Porque muitas vezes ele não entra na intensidade, da mesma intensidade que a gente entra, a mesma oração que a gente entra, mas foi como o Carlos falou, eu vou colher, ele vai colher aquilo que eu estou plantando em oração, aquilo que eu estou pedindo, que eu estou regando. E eu disse, Jesus, eu não estou mais aguentando, estou mais suportando isso, tá? Sabe que você está suportando e vai aguentar? Porque como é que você vai falar? Como é que você vai dizer que é sobrevivente de guerras passadas? Foi forasteiro se você não está conseguindo nem passar por aí. Eu digo, Jesus, como é que eu vou dizer que o Senhor é providência se meu armário está vazio? Esse não precisa de cenário favorável. Então eu aprendi a bater a louca, a dizer, Jesus, eu sei que tu vai passar aqui. Tem dia que meu esposo diz, eu não aguento você não. Disse, mas você tem que me aguentar. Sabe por quê? Que eu aprendi que o meu Cristo, ele começa comigo em casa, para eu chegar lá primeiro e entregar o que ele me entregou. Então, a gente tem que ter autoridade. Basta a louca que eu digo é você dizer, Jesus, tu tá vendo meu armário? Isso, tu tá vendo o meu guarda-roupa, você tá vendo as minhas economias, então eu não posso, mas eu sei que tu pode, Jesus, e eu sei que tu faz, e eu acredito, eu disse, Senhor, eu creio tanto nas tuas promessas sobre a minha vida, que quando ele diz que a gente tem que trazer a lembrança do que ele fez, eu vou me ver. Nós éramos improvável. Porque aí o povo diz, não tem como vir algo de algo improvável, sim, porque Ruth era improvável, Esther era improvável, mas elas quebraram o protocolo para alcançar a misericórdia de Cristo. Então, é nós que tem que exercitar a nossa fé, trazer a existência antes de acreditar e trazer aos nossos ouvidos, antes que ele use um profeta, que ele fale primeiro, bem quentinho, e você ter a convicção de quem vem a voz e quem é que está falando. Não adianta se perder nas multidões. Então eu aprendi contra a minha paternidade de Cristo, lendo a Bíblia, vendo que ele primeiro fala comigo, e quando eu ainda estou temerosa,
sem entender, aí ele usa o profeta também para confirmar aquilo que ele já falou nos bastidores só. Então, se tem alguém hoje no momento de adulão da espera, espere. E se ele está lhe capacitando hoje, espere também a capacitação do Espírito Santo, porque foi na dureza que Davi teve que aprender a fé. Ter que deixar a família dele descer de novo para mais distante um pouco. Então, muitas das vezes ele vai tirar nós do conforto e vai levar para o desconforto. Às vezes ele vai tirar a gente de perto de que a gente queria estar, para deixar a gente só. Ou então ele vai apresentar outras pessoas, mas sempre no caminho vai ter alguém para dar suporte. Sempre vai ter. Porque quando o Gad vem falar com ele, Gad já era levantado que Samuel mandou para instruir Davi. E quando ele veio dar o conselho, Davi obedeceu e desceu. Ele, por exemplo, eu vou ficar aqui. Se até agora Saul não me encontrou aqui, não. Ele obedeceu e foi. Então, o que foi que o Senhor falou para você? Então, obedeça o caminho. Obedeça a ordem. Obedeça a ordem para que as dores sejam mais poucas. Porque uma coisa é a gente passar na peneira que ele está colocando, e uma coisa é a gente entrar na peneira com as próprias mãos por desobediência. Então vamos entrar. Meu Deus! Porque quando ele peneira é melhor. Pode chorar, pode haver dias turbulentos, pode haver dias dificultosos, mas se ele está ali, irmão, nada vai faltar. Você tem que aprender a passar pelos desertos e os vales para quando chegar no monte, ver onde ele levou e onde você está pisando. Mas não tem como passar e chegar num lugar sem obediência. Muitos por aí dizem que tem. Não tem. Porque o que ele cobra de mim, ele não vai cobrar de você. O que ele pede a você, ele não pede a mim, mas a cada um ele pede algo. E ele nunca pede algo que não doa e que não vai custar nada, porque ele só pede o que custa e o que dói. Porque muitas vezes a gente olha e diz, Senhor, eu queria ir lá. Ele disse, se tu for, tu já sabe. Então eu digo, eu prefiro ficar aqui com meus pés, porque eu sei que o Deus que pegou o improvável, quando tiraram tudo, deixaram sem nada, me deu teto, me deu transporte, me deu família, o que ele não pode fazer. Então muitas vezes Deus não precisa do homem para fazer nada. Quando ele quer fazer, faz no de repente, é no mover, no estralar de dedo. Então ele ainda é o mesmo, para você pisar em terra de promessas, sabendo que foi a obediência. E obedecer dói. Dói. Abraão, ele sabia que o Senhor não queria o filho dele. Porque como era que o Senhor disse que dele vinha a descendência? Como? Então Deus não queria o filho de Abraão, mas ele queria saber onde estava o coração de Abraão. Se era no Deus que ressuscitava dentre os mortos, então ele não está querendo o que ele lhe pediu, porque ele não precisa. Se o Senhor é dono do ouro e da prata, para que ele vai pedir a porta de emprego? Meu Deus! Não é sobre dinheiro, não é de socorro, não é sobre. Não é sobre o dinheiro. Tem muita gente que tem o dinheiro, Jairo tinha o dinheiro e trouxe por trazer a solução? Não. Não pode. Mas Jairo se despiu do seu orgulho e disse, Jesus, aquele que estava passando, fazendo milagres. Então, muitas vezes não é a nossa capacitação, a nossa geografia de quê? Da boa estatura. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele nunca precisou de um homem. Ele só precisa de um instrumento. Do homem, não. Liderança, né? Ele precisa de um instrumento, um coração sensível para obedecer, para que se diminua e diga, cumpre-me a tua vontade. E saber que o eis-me aqui há um peso. Há um peso. Há um peso. Porque ontem a gente faz caminhada aqui, eu fui e disse, eu nunca mais, Senhor, peço ao Senhor a porção de alguém. Eu pedia quando eu era louca que não sabia, mas hoje eu não peço mais não. Porque quando ele manda eu ir, tá eu querendo falta. Ele disse, você vai. E eu digo, Jesus, é difícil, você vai. Um dia eu quero ter as minhas próprias experiências. Minha filha. Nunca mais eu digo. Nunca mais, eu digo, nunca mais, Jesus. Depois você vai. E outra coisa, Davi poderia dizer, então eu vou ficar aqui. Mas não. Davi lá compôs as melhores melodias, os melhores salmos. Então, a gente tem que saber que na caverna da Adulão a gente
também compõe as melhores orações, mas naquelas orações românticas, não. Não. Muitas vezes foi igual eu entrei, porque uns meses aí atrás eu estava num estado que eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou a ponto de abandonar tudo. Pra que mesmo, se o Senhor me chamou? Porque eu pensava pra mim que o Senhor só chamava aquele que ele tinha que falar em mistério, ele tinha que saltear, pular. Aí quando eu entro na live agora eu disse: você acha que a vida, você acha que toda a gente tá falando em mistério, pulando, cantando? Não. Faça o seguinte, desça desse salto que você tá e quebra esse orgulho, vai tirar essa inveja. Olha, levei um tabefe e fui descer na olaria. Disse: aqui estou, Jesus. E eu tive que passar pela olaria, uns 3 meses aí atrás. E passei pela olaria. Fácil não é? Dói. Machuca, porque só vai naquilo que a gente acha que já tá curado. A gente diz: não, senhor, aí tá não, mas tá nada. Ó, só pra tu ver como não tá. Alguém olha pra gente e torto, dá um grito, a gente já fica logo mal. Você tá vendo como tu não tá curada? Tá vendo que não tá pronto? E a lepra? E se eu não vou colocar algo novo naquilo ainda que está pregado no velho, eu só dou algo novo, aquele que desata do velho. Eu digo. Então, viver com Cristo não é trocar de roupa. Não é botar a melhor roupa, o melhor calçado e saber que a igreja de Cristo ela não é uma passarela. E nem os microfones é um holofote, não. É compromisso. É responsabilidade. É coisa muito séria. Muito sério. E outra coisa, hoje a gente vê o próprio exército brigando com o seu próprio exército. Então, é o tempo da gente despertar e saber que o que está acontecendo no mundo, a Bíblia vai dizer que aqueles que estão guardados no esconderijo do Altíssimo, ele vai cuidar. Então, eu não me assombro. Quem tem que se assombrar é quem tem que saber como é que está andando com Cristo. Eu não me assombro, não. Não. A terra pode até tremer, mas eu digo que tem que tremer mesmo, porque se a Bíblia não se cumprir, deixa que Cristo é mentiroso, então ela tem que se cumprir. Agora ele me diz que aquele que é filho, tá guardado, e anda debaixo da obediência deles. Eu digo que minha mãe não é evangélica, eu disse ela assim: rapaz, eu tô em Cristo. Se a senhora não vier apontar a Cristo, então, que nós vamos aprender a ser de Cristo. Aprofundar as raízes em Cristo. E saber que se o vendaval chegou, o dia também pode raiar. Ele pode brilhar. E saber que as coisas simples, elas já é o extraordinário. Não precise ver o barulho para acreditar. Ou ver os estrondos. Então tem que ver com os olhos para crer. Acredite sem ver o barulho. Tem providência que chega no ruído. A resposta ele já deu, porque quando ele mandou Ruth voltar para Noemi, Ruth já voltou com as 6 cevadinhas, já era a resposta. Então ele já lhe deu a resposta. Então, creia, acredite, que a caverna da Adulão não mata não, ela fortalece, ela fortifica. Então não questione, adore ao Senhor. E também, afia a espada, mas afia a espada para ir para a guerra, para lutar, e você a mostrar que é o seu Cristo, não é a espada afiada para rebeldia, matar o outro irmão, ou futucar o outro irmão, não, mesmo ele lhe ferindo, lance uma palavra, mas uma palavra que traga vida, que traga cura, que a pessoa olhe para a gente, não veja que a gente, mas que veja as marcas de Cristo, e a passagem de Cristo, porque é uma coisa que eu aprendi, quando alguém agora vem dizendo: nossa, como hoje você mudou de si. Aí eu pensei dentro de mim: faço meio que nem glória se não fosse Cristo. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Digo: não, mulherzinha, não sei falar, não. Tira Jesus pra mim. Aqui é a olaria. Desça lá. Desça lá. E diga: Jesus, eu tô aqui. Agora espere pela resposta. Não fica, eu tô aqui já dizendo, não. Espere pela resposta, porque muitas vezes é desagradável. É desagradável. Nunca vai de frente com o que eu quero ou o que você quer. Sempre vai ao desencontro. Mas ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Eu nunca vou entender. Nunca vou entender esse homem. Nunca vou entender. E nem quero entender. Porque milagre não se explica. A gente vai vivendo ele a cada dia.
Então, que eu e você venha aprender. Se você está passando por adulão, ou então se o Senhor já mandou você sair de dentro da caverna, se saia de dentro. E se o Senhor diz que se há uma terra prometida, então acredito porque já está perto, porque cada um sabe a trajetória que já passou, onde está pisando, o que está passando, mas saber que se o cenário hoje não está favorável, ele não condiz com o que Deus diz, nem a promessa diz, porque se a gente for trabalhar quando o cenário estiver favorável e tiver o vento ao nosso favor, nunca é Cristo que está nele. É a força humana, então ele não precisa de slogan, ele não precisa de uma plataforma muito eloquente, ele não precisa de um empresário, então ele só precisa de um coração aquecido e obediente para chegar, porque eu sei, eu disse ao Senhor, eu não vou estar lá no eleito não, mas eu sei que o Senhor já providenciou tudo. Sabe como é tudo? Eu sei que o Senhor providenciou. Por quê, Senhor? Porque glória vem debaixo de uma obediência que ela teve que aprender na dureza. Ela não aprendeu na facilidade. Então é o seguinte, o inimigo joga na nossa mente que a gente não merece, então que a gente não vai chegar. Mas quando a gente sabe de onde passou, do trituramento que a gente passou, do liquidificador que Jesus colocou a gente, quem é Satanás para dizer que não vamos pisar? Ele não é nada, porque ele nem pode mais nada, mas ele quer paralisar aquilo que o céu já liberou, porque ele já sabe que ele não pode. Então, desde o começo, quando foi levantado o grupo para ir para os eleitos, eu digo, já aconteceu. Por isso que eu digo que tem preparado para você, a terra que tem preparada para você, não vai caber mais para ninguém, ela cabe só para você, é na sua estatura, no seu tamanho. Entendeu? E o exército que ele está preparando. E guerras vêm, retaliações vêm, e vêm, não vêm poucas, vêm muitas, mas a gente sabe que é porque estamos no caminho certo, estamos plantando no caminho certo e sabemos que a colheita é grande e abundante. Então, assim como ele fez com Abraão, que ele sabe, Abraão vai ser como a terra da praia, as estrelas, é assim o que ele tem para a minha vida, para a sua vida e para a vida de cada um que está aqui. Se por algum momento uma saiu do caminho da obediência, volte, porque a cada dia é uma oportunidade de se reconhecer. Então, se encontra em Cristo. Se tem alguém aqui que não veio do estudo de João, peça ao Senhor para estudar João. Então, veja as lives que você se encontra em Cristo e vai ver a paternidade de Cristo e vai saber cada passada como é, e saber que a gente é uma voz que clama no deserto. Então, se nós estamos aqui, essa é uma voz que clama, é uma voz que está jorrando água para outras vidas, para outras fontes. Muitos não vai ser na rede social, ou muitos não vai ser na igreja, mas vai ser numa fila de um banco que já está quase acabando, na fila do hospital, de um posto de saúde. Então, vamos acreditar que também o Senhor pode levar. Se ele diz que é para nações, então tem fora do Brasil ainda lugares que precisam ser ouvidos. Então, ninguém paralisa Deus, ninguém interrompe o que ele tem. Ele não tem. Então, quando ele quer, ele manda vir buscar e leva, porque Mefibosete estava esquecido em Lodebar. E um dia ele se lembrou dele, lá em Lodebar. Então, eu e você, não pense que o Senhor está esquecido ou que os olhos dele estão fechados com as mãos colhidas, não. Os olhos dele estão abertos e fitos em mim e em você. Então, acredite que você vai sentar na mesa. E quando você se sentar, você não pensa assim, não, louvado seja Deus, porque eu estou pisando em terra de promessa. Então, que eu e você hoje venha descansar. Mas é descansar acreditando, é descansar lutando, é descansar indo em frente daquilo que o Senhor já fez e já determinou. Então, que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a vida de Glória. Então, Galdig, não nos deixe que... Primeiramente, eu vi uma mensagem no grupo e peguei para mim. Ele está preparando nós para receber coisas que são maiores. Então, o nosso pedido hoje é que Deus lhe capacite e lhe revista de muita graça, muita autoridade e que ele dê mais componentes assim como Érica, como seu esposo, né? Como seu esposo, que Deus lhe dê mais pessoas. Para quê? Para lhe ajudar a instruir e saber, Glória,
você tem que voltar lá de novo, porque você não pode deixar aquele povo, porque aqui é um povo que você comprou, que aqui tinha vidas que hoje não era para estar mais nem exercendo o seu chamado, casamentos ou dificuldade familiar, tinha pessoas depressivas nesse meio, opressivas, pessoas que não se encontravam mais em Cristo e acabou se encontrando na paternidade de Cristo, porque foi para esse tempo que o Senhor lhe chamou. Não foi diante das suas feridas, ele não queria saber das suas feridas, das suas dores, onde estava doendo. Ele queria saber que você tinha que se levantar, botar os pés firme. E tem dias mesmo que a gente não quer nem louvar, agradecer, mas é naquele dia que ele tira os lindos louvores de dentro das nossas bocas, lindas palavras. Então é no momento de calamidade, não é no momento de bonança, não, é da calamidade que ele tira os lindos louvores da nossa boca. Então que você continue sendo esse instrumento de luz. Não sei se um dia eu tenho a oportunidade de lhe ver pessoalmente, se prodigue. Que não fique com ciúme, mas eu daria 1000 cheiros, 1000 beijos. Eriquinha não fica com ciúme, não. Fico não, que voz linda. Você Ela é de já onde, chorou hein? tanto, ó. Tô de carinchada aqui, mulher. Você é de onde, hein? Eu sou da cidade muito pequena, Ipubi, Pernambuco. Meu Deus, Bem que pertinho, sotaque amiga. delicioso, minha gente. Que Deus continue se utilizando nessa nuance aí, que o Senhor continue derramando sobre a graça do conhecimento, de trazer a palavra de um jeito tão acolhedor, tão gostoso. Chega, aquece o coração. Eu tô de cara inchada aqui, fazendo almoço e chorando, ouvindo você falar de Jesus, tá vendo? Que coisa linda, que Deus lhe abençoe grandemente. Viu? É um privilégio conhecer você, privilégio para mim, privilégio pro reino ter você. Amém. Amém? Amém. Isso. Amém. Glória a Deus. Linda. Frutos. Fruto das suas orações, Glória. Fruto do. Amém. Fruto desse dizer. Deus te abençoe, que o Senhor continue te guardando, te sustentando. Ele sustenta, Socorro. Socorro vale tanto a pena obedecer. Teve um dia desse que a prova, o liquidificador ainda estava começando a ligar. E o moinho estava começando a moer de novo, já em outra nuance. Aí eu acordei e fui fazer minha unha. Quando eu fui fazer minha unha, eu tive um sentimento assim, em cima do motor Uber, assim, na moto, aí eu tive um sentimento que eu estava pisando numa terra de promessa. Aí, Socorro, a sensação que eu tinha, se eu conseguir colocar em palavras aqui, era assim, o Espírito Santo conversou assim comigo, ô Glória, quando tu viajou, que tu saiu para outro estado, tu viu o outro estado do aeroporto? Aí eu assim, conversando com o Espírito Santo na minha cabeça, não. Aí ele, tu não precisou de um translado? Olha, Socorro, do jeitinho que Jesus te usou aqui hoje. Jesus! Tu não precisou de um translado para te levar? Aí eu disse, foi. Aí ele, para desfrutar de um novo lugar, tu não precisou de um transporte? Aí eu disse, foi. Aí o Espírito Santo se calou, Socorro. Se calou. Aí eu fui fazer a minha unha e fiquei pronto. E ele não me disse mais nada. Aí eu fui. Chegou juntas do ano passado, um ano esse ano. Vê como Jesus é fiel. Ele confirma na íntegra a palavra dele. Quando eu estava passando roupa, bem pertinho da data do Juntas, o Espírito Santo soprou dentro da minha casa. Eu sou o teu translado. Eu disse, meu Deus do céu, e agora o Senhor te usa para falar sobre terra de promessa, sobre transporte, sobre pessoas. Eu tive um sonho ontem que Jesus confirmou através da tua vida aqui sobre mudança. Só foi confirmação de tudo que o Senhor ele te usou aqui para trazer, que ele já tinha falado. Que o Senhor continue te usando, te sustentando, que você saiba que o Deus que mandou a Sunamita voltar depois de 7 anos para reaver a casa dela. E quando ela chegou lá, a história dela estava sendo contada. Ele é o teu Deus. Aleluia. Ele é o Deus dos registros, Socorro. Não existe uma cadeira que a gente tenha colocado no lugar, na casa do Senhor, que no livro do registro não esteja anotado. E ele diz assim, eu não devo nada a ninguém, mas eu faço questão de presentear. E eu sei presentear.
Aleluia. Nem se preocupe, continue obedecendo. Porque quando chega o tempo, ele diz assim: eu vou te devolver o que é teu e o que tu achava que estava perdido, eu vou fazer a conta e vou te dar tudinho num tempo só. Ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus e ele não deve nada a ninguém. E tem gente que vai ficar de boca aberta perguntando por que com ela. Mas daí, desse lugar, como assim? Como foi? Quem foi que apresentou? Socorro, antes do Instagram existir, do TikTok existir, do WhatsApp existir, Deus usava o vento para anunciar o nome de quem ele queria usar. Então acredite que o dono do vento, ele ainda sopra nome de quem ele quer. E quando alguém perguntar quem foi que apresentou, foi o Senhor que te apresentou. Que Deus te abençoe, que Deus continue te sustentando e fica aí no óleo, que tu sabe que tu volta. Érica tá apaixonada por tu. Ela disse: meu Deus, eu tô apaixonada por esse sotaque dela. E o Senhor, ele vai preparar o nosso encontro em nome de Jesus. Eu creio. Eu Deus te creio no meu abençoe. Amém. Beijo. Beijo, Deus vos abençoe. Amém. Minhas meninas, que palavra gloriosa. Meu Deus do céu, eu tô aleluiada. Vamos ouvir a irmã Carol Bruno. Eu vou chamar ela aqui. Carol, tu consegue me chamar, Carol? É tanta gente aqui para eu conseguir. Cadê? Alexia. Hoje é Carol Bruno. Socorro e Carol, amanhã a gente não vai ter live, como eu tinha dito a vocês já há um tempo. Por isso que hoje a gente dividiu 2 horários. Meu Deus, eu tô aleluiada, Jesus amado. Eu só tô escutando uma pessoa aqui fazendo assim, ó. Pai do Senhor, Carol. Pai do Senhor. E aí, tu consegue ligar a câmera? Conseguiu, ô glória! Dá lugar na terra, é cacheado igual a mim. A paz do Senhor. Eu tô feliz e ao mesmo tempo um pouco nervosa também. Fique não, a gente tá aqui na retaguarda. Mas a irmã Socorro, ela praticamente falou tudo o que eu estava estudando e passando por um processo. Estudando esse capítulo de 1 Samuel no capítulo 23, o que me chamou a atenção foi os versículos 7 e 14. Que no versículo 7 diz assim: assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim aprisionou-se com quem cai numa armadilha. E no 14 diz assim: Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava obstinadamente, mas Deus não o entregou em suas mãos. A irmã Socorro, ela falou do processo de estar no deserto e ser afrontado pelos inimigos, às vezes até pelos de perto mesmo. E quando a gente está passando por um processo, às vezes Deus permite que a gente passe no processo justamente para que a gente venha aprender a depender dele. Às vezes os inimigos que eles estão ao nosso redor, eles acham que você está fragilizado, que você está acuado e que Deus o entregou nas mãos, assim como Saul pensou a respeito de Davi. Só que ali Deus protege Davi, ele cuida e ele guarda. Então é muito difícil você ser afrontado. Eu passei num processo pessoal onde, por um processo na minha vida, eu tive algumas perdas gestacionais e depois eu tive 2 perdas de 2 filhos meus. E assim, foi um processo muito difícil. Só que nesse deserto eu aprendi a depender de Deus. E mesmo não sendo fácil, porque o meu filho ele ficou 8 meses internado, então ali eu via outras situações, outros pais. E as enfermeiras, elas usavam a mim e o meu esposo como um suporte para eles, por a gente já ter passado mais tempo lá.
E eu sempre orava, eu falava, Senhor, mas por quê? Por que comigo? Mas por quê? E num momento em que o meu filho ele passou por um processo muito difícil, um pouco antes de falecer, uma das enfermeiras ela falou assim: Você já orou e pediu a Deus para que ele faça a vontade dele, não a sua? E eu não, até então eu não tinha parado para pensar, porque eu, como mãe, eu queria o meu filho comigo. E aí eu fui pro banheiro, eu ajoelhei e orei, eu falei, Senhor, eu não tenho mais esse suporte, eu não aguento mais passar por isso. Faça a sua vontade. E 2 dias depois o meu filho veio a óbito. E aí, um pouco antes, o meu esposo, ele não é evangélico, no momento está afastado, por um pouco de tempo, acredito eu. Em nome de Mas Jesus. o meu esposo, a minha sogra, sempre conversava comigo e falava assim: cuidado com quem você conta as suas coisas, porque nem todo mundo que anda com você ou que se diz família, ela está realmente tentando te ajudar em algo. E eu não entendia isso. E passou-se anos, e pessoas comentavam e vinham falar a respeito, mas eu não tinha esse entendimento. Até que um dia a minha sogra ela chegou até mim e aí ela falou que uma das pessoas da minha família, que eu era muito próxima, ela falavam coisas a meu respeito que não era verdade, porém na mente dela ela achava que era. E isso me machucou muito e eu nunca fui uma pessoa de querer debater ou tirar satisfações nem nada disso. Só que naquele momento era o que eu queria fazer, porque eu queria entender, eu queria saber o que eu tinha feito de errado, qual era a minha culpa, qual era o problema que eu tinha causado. Só que no dia em que eu ia fazer isso, eu abri a internet e estava tendo uma ministração de uma missionária. E ela falando a respeito exatamente disso, de inveja, de afronta de pessoas, e principalmente quando é dos de dentro, ela acaba te machucando mais. Porque o inimigo ele sabe exatamente quem usar para te afrontar. Porque ele sabe que vai te ferir. E aí, nessa ministração, ela falava muito a respeito disso. Você que está passando por isso, a gente sabe que é difícil, mas Deus pede para você não falar nada. Que quem vai agir e quem vai falar o teu respeito é Ele. É ele. Que E confirmação. não é fácil, porque naquele dia eu só chorava e eu passei muito mal, porque assim, você sente muito a afronta quando é os de perto, mais do que quando é os de longe. E mediante a esse processo que eu passei por causa das perdas, foram muitas afrontas, foram muitas coisas que eu ouvia que machucava. Mas muita gente depois via me perguntar o porquê que eu não revidava, o porquê que eu ficava quieta no meu canto. Eu falava que quem ia me justificar, eu não precisava justificar a minha vida e a minha história. Quem justificaria isso tudo era Deus, era Ele em quem ia adiante. E hoje em dia, quando eu trabalho em casa, tem muitas pessoas que vêm e perguntam, e eu conto essa parte da minha história e falo assim, mas por que você fala de Deus sorrindo? Eu falei para elas, porque se vocês soubessem o que eu passei e o que eu vivo, mesmo a parte do luto e as afrontas, vocês saberiam disso, porque o mesmo Deus que estava no deserto comigo é o mesmo Deus que segurou a minha mão enquanto eu precisei. Porque sim, eu chorava, era um processo muito difícil, não só comigo, porque eu também tinha aquela questão da empatia por causa das outras famílias que passou pelo mesmo processo. Só que eu não passei sozinha. Eu tinha minha família, eu tinha o meu esposo, que chegava do trabalho, ia para lá, e aí eu orava e a gente ia dormir às vezes triste, mas no outro dia já acordava com um novo ânimo. Aí o processo era muito complicado. E nem sempre estar no deserto é castigo. É para te aproximar de Deus, é para que você aprenda a depender dele, a ouvir a voz dele. E as pessoas de fora, elas te olham no processo e acham que para você já acabou, que a tua história ela termina ali, que não tem mais o que você fazer, que você não precisa mais sonhar. Mas Deus não, ele fala para você, o teu deserto comigo é para ser eu e você. É que é pra gente aprender, é a gente aprender a ouvir a voz dele, a discernir o que ele quer pra gente. E essa história de Saul e de Davi, ela é muito em relação a isso. Porque Davi, ele não tinha, mesmo sendo ungido e consagrado a rei, ele não tinha a intenção de ferir Saul e nem a família dele, não tinha inveja e nem nada a respeito disso. Mas Saul, com tanta loucura, com tanta inveja e com já sem o Espírito de Deus, ele agia totalmente diferente. Ele achava que Davi ele queria afrontar, que Davi queria tudo que era dele, não era assim. Ou seja, é igual Glória fala, que se tirar Deus da gente não tem nada. Se tirar Jesus não resta nada, porque a gente não tem nada. E é sobre isso. Quando a gente tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, por mais que você às vezes queira afrontar, que você queira falar e você quer debater, o Espírito Santo fala assim, mas você vai abrir a boca para quê?
Você vai saber se explicar? Ou então você vai realmente falar aquilo que é verdade? Às vezes você não tem nem o que justificar, porque não adianta. Tem coisas que você está vivendo e que você só vai saber entender lá na frente, não é agora. E às vezes eu ficava assim, Senhor, me fala, mas por quê? Tem algum motivo? E o silêncio de Deus também é resposta. Porque não adianta que se eu quiser que ele me fale coisas agora, não vai ser assim, vai ser no tempo dele, ele vai falar do jeito dele. E é dessa maneira. Então, é igual a irmã Socorro falou quando ela pedia a Deus a unção, né, de outras pessoas. Eu falo que eu passei nesse processo porque tinha algumas pessoas ao redor que perderam filhos, ou que ficou com filhos internados, coisas assim. E eu falava assim, Senhor, eu não tenho estrutura para passar por isso. É um processo muito grande. E literalmente, hoje, quando pessoas falam comigo a respeito de qualquer situação, eu oro a Deus e falo, Senhor, Carol, acho que não consigo. Mas se o Senhor acha que eu posso, amém, eis-me aqui. Porque você dizer que você não tem estrutura, o que você não pode, você não consegue, aí Deus vem e fala assim, não tá, não, peraí, então que eu vou te mostrar que tu consegue. E quando eu passei nesse processo da perda, eu vi, às vezes, mães que perderam seus filhos, eu falava assim, isso não é pra mim. E aí eu perdi a minha filha. Depois uma amiga minha, ela passou por esse processo, e aí ela perdeu, o filho dela ficou internado 3 meses no hospital, e eu falava, Jesus, ser mãe de UTI não é fácil, e eu não teria estrutura para isso. O meu filho ficou 8 meses internado. E não foi só por isso, e às vezes as pessoas acham que quando eu conto coisas assim, sobre a minha história, meu testemunho, não é de me colocar no lugar de vítima, mas é que as pessoas vejam que quando a gente passa por um processo, a gente não passa sozinho. Tudo tem um tempo, tudo tem um limite. E eu falava assim, eu não quero mais filhos. E Deus sempre usava irmãs, pessoas na minha igreja, pessoas de fora, falava assim, só não diz que você não quer, porque Deus sabe que sim, e é no tempo dele, é do jeito dele. E meu filho faleceu 10 dias antes do meu aniversário. Eu tava com uma festa já programada pra fazer. E aí ele faleceu e eu fiquei muito mal, tudo. Mas aí eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou fazer a festa, mas eu vou fazer o culto de ação de graça. Vou convidar a família, vou convidar os amigos. E aí minha mãe ainda perguntou, tem certeza? Eu falei, eu tenho, porque eu preciso agradecer a Deus pelo que ele fez na minha vida. Não foi só a perda, não foi só o processo. Foi o que ele me sustentou nesse processo inteiro. Porque foram 8 meses. Então, assim, você não tem um resguardo, você não tem um cuidado. A minha vida foi muito em prol do meu filho nesse momento. Mas eu também não posso dizer que eu me arrependi de nada. Porque foi um processo em que eu aprendi, em que eu cresci, em que eu amadureci. E nesse dia desse culto de ação de graça, eu tava sentadinha, quieta no meu canto, o coração tava quebrado, mas eu tava ali para agradecer a Deus pela minha vida. E a tia do meu esposo teve uma oportunidade e ela louvou o hino Fica Tranquilo, da Kemily. E aí você não consegue segurar as lágrimas, mas eu no meu canto só recebendo. E no meio do louvor ela falou assim, quantas pessoas hoje aqui te julgando, né? Porque o teu filho acabou de falecer e você tá fazendo um culto de ação de graça, tá fazendo festa. Mas coloca uma coisa no teu coração, é Deus quem tá te sustentando e ele está feliz pelo que você tá fazendo hoje. Porque realmente não era pra... Porque às vezes você tá nesse processo e as pessoas acham assim, tá se vitimizando. Mas tá fazendo isso que é pra chamar atenção. E não é. São coisas que é necessário às vezes a gente falar, porque a dor do outro às vezes é maior do que a nossa. Ou tem alguém que tá passando por algo que fala assim, mas o que eu tô passando é difícil. Mas se você olha pro lado, tem pessoas que estão passando por algo pior. E às vezes você tem uma palavra pra dar àquela pessoa e você não tem. Você não dá, porque você se fecha, você se guarda no teu luto ou no teu processo. Então, assim, no finalzinho do versículo 14, que diz assim, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. A gente passa num processo. É dificultoso, é triste, é complicado, mas o fato de Deus não te entregar nas mãos dos teus inimigos é algo que para mim é muito forte, porque você tá triste, você tá às vezes cansado do processo, porque o processo também cansa, o deserto também é uma coisa que é muito difícil, mas Deus ele te sustenta, ele provê tudo aquilo que você precisa. E estudando essa parte, eu me lembrei muito do povo de Israel no deserto. Porque estava ali no deserto, o deserto não era um lugar de moradia, era um lugar de passagem. Era momentâneo, mas pela murmuração, pela desobediência, eles acabaram passando mais tempo do que era preciso. Só que nesse processo, Deus não deixou faltar nada.
Tinha o alimento, tinha a nuvem durante o dia, tinha a coluna de fogo durante a noite e o cuidado, e Deus não deixou faltar nada. Então, o deserto nem sempre é lugar de castigo, é um lugar de esquecimento. Mas é que a gente venha a entender que quando Deus está num processo com você, que é você e Deus, que Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te faz entender que você depende dEle, que eu com as minhas mãos eu não posso fazer nada. Muitas pessoas ficavam perguntando por que eu não adotava. E o processo da adoção nunca foi problema. Eu queria muito adotar, não pelo fato de que Deus não pode fazer, mas porque eu entendia que tem muitas crianças que precisam de lares e o processo no Brasil é muito complicado. E eu já tinha guardado toda a documentação e tudo, até que depois eu parei e aquilo ficou me incomodando. Porque depois o Espírito Santo ficou falando comigo, mas você vai fazer isso por quê? Você tem permissão para fazer? Deus, ele te disse para fazer isso? E na hora eu entendi que eu falei, não tá errado, porque na minha cabeça o que eu estava sentindo naquele momento era que se eu fizesse isso, se eu iniciasse esse processo, seria como se naquele momento eu quisesse dizer para mim mesmo e para as pessoas de que Deus não pode fazer. De que Deus não seria capaz de fazer aquilo que ele pode fazer e que ele já disse que faria. E eu falei, Senhor, eu não quero entrar nesse deserto escolhendo entrar, não. Tem deserto que você entra porque Deus, ele te prova naquilo ali. Ele entra junto com você para te ensinar. Porém, tem deserto que você entra por desobediência. E aí você vai pagar o preço. E eu falei, Senhor, eu não quero pagar o preço. Eu não quero passar por isso. E tem há 2 anos atrás, antes de um aniversário meu, uma irmã queria fazer uma oração aqui em casa. Que falou que Deus incomodou ela para que fizesse essa oração. Falei, não, irmã, pode fazer sim. A gente agendou, elas vieram e foi uma benção. A oração foi inteira de resposta. Eu estava sentada e uma das irmãs teve uma oportunidade logo no início do culto, da oração. E ela falou assim, não, irmã, vamos orar sim, vamos orar para dar início, tudo bem. E aí ela falou assim, vamos orar pela Carol, pelo trabalho, pelo esposo, a família e pelos filhos. Só que eu estava sentada no sofá de cabeça baixa com a Bíblia no colo. E na mesma hora eu falei, Senhor, como que ela vai orar pelos filhos? Se ela sabe que eu não tenho. E na hora ela falou assim, irmãos, eu falei de orar pelos filhos, porque quando eu entrei, Deus já tinha me falado que ele ia dar. Então eu já preciso orar pelo que vai acontecer. E a oração inteira foi sobre isso. E na hora da palavra, da pregação, tinha uma irmã aqui, que ela nunca veio na minha casa, era sobrinha de uma das irmãs. E ela falando sobre a ressurreição de Lázaro, do milagre na vida de Lázaro. E ela falou assim, as pessoas te olham e acham que tua história gerando acabou. Só que ela falou assim, o que Deus vai fazer na tua vida é bem próximo do que ele fez na vida de Lázaro. Jesus, de onde ele estava, ele podia muito bem falar e dar uma ordem para que Lázaro ficasse salvo, ficasse sã, sem antes dele ter morrido. Mas seria apenas uma cura. Algo que, na visão de muitos, não seria algo sobrenatural, que traria essa visão sobre Jesus e seus milagres. Mas foi preciso que ele morresse e logo depois Jesus aparecesse e que ele fosse ressuscitado da maneira que foi. E essa história ela repete até hoje. E as pessoas falam sobre isso, do milagre da ressurreição de Lázaro, justamente por isso. E ela falou assim, na tua história não vai ser diferente, mas não é que para glorificar e exaltar você. É para glorificar e exaltar o nome de Deus, porque ele faz. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque realmente... No deserto, quando a gente está passando por um processo, até a gente entender que não é sobre nós, é sobre quem Deus é e o que ele pode fazer, é muito difícil você entender. A não ser quando você entende que você precisa calar a sua voz, acalmar o teu coração e falar, Senhor, o que eu preciso entender disso? Espírito Santo, me ajuda a entender, ou se não é para entender, acalma o meu coração para que eu não fique com o meu coração acelerado demais. Porque aí Deus fala e você tá tão acelerada que você não ouve. Você não consegue entender. E foi sobre isso. Essa questão, essa parte do final do versículo 14 foi algo que mexeu muito comigo. Porque embora você esteja no processo, embora você esteja no deserto, você não tá sozinho. E Deus não te entrega na mão dos inimigos. Ele cuida, ele protege. E ele te dá exatamente aquilo que você precisa. E é só até aqui. Amém, Carol. Meu Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te abençoando. E eu vou fazer igual a irmã. Quem mais crê tá aqui. Ela disse, eu orei pelos filhos porque Deus já me mostrou quando eu cheguei, né?
Ela disse isso quando chegou na tua casa? Isso. Quem mais crê tá aqui. Nós iremos nos alegrar juntas com a tua vitória. Amém. Eu sei que ele trabalha com a lei da compensação. Gerar um testemunho dói, como uma das meninas já comentou aqui. Mas o nosso testemunho, o nosso moinho, traz vida para alguém. E nunca é sobre nós, Carol. Ana queria só um filho. Tudo que ela queria era um filho. Ô, Senhor, me dá um filho. Eu quero um filho. Tanto tempo subindo ali para levar o seu sacrifício junto, que era um sacrifício de agradecimento. Ela nem tinha o que agradecer. Porque Penina tinha filho, mas ela não tinha. Mas ela ia. Aí ela queria um filho, e Deus reservou o tempo certo. Porque quando ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der, eu te entrego. Eu vou deixar ele para viver na tua casa, para a tua glória. E Deus disse, chegou onde eu queria. O que para Ana era um filho, Deus reservou para ela um profeta, um sacerdote e um juiz. Ele faz mais e melhor. Zacarias, tudo que queria era um filho. E Deus tinha para ele João Batista, que o próprio Jesus abriu a boca e disse, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que ele. Então, às vezes, o que a gente pede é tão pouco diante do que Deus tem preparado, Carol. E eu sei que quando chegar o tempo do céu bradar que chegou o teu momento, não vai ser só sobre o filho que vai acalentar o teu coração, mas vai ser um romper de Deus, que vai impactar vidas, não só a você. Vai trazer alegria para você, para o seu marido, para a sua casa, mas vai ser uma resposta de Deus para a tua geografia, para o teu estado, para uma nação. Amém. Comece a consagrar o teu ventre ao Senhor de agora. Tu carrega uma promessa. Então, no mundo espiritual, teu filho já tá aí, Carol. Começa a consagrar ao Senhor. Já começa a colocar, preparar a estola sacerdotal desse menino. Porque quando a gente tem uma palavra, a gente tem tudo. Ainda que existam dias que a gente tá meio que desacreditado por causa do tempo. O caminho machuca a gente, tritura a gente. A Bíblia diz nesse capítulo que tu acabou de ler, no versículo 16 do capítulo 23, Jonatas, filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Então, deixe que a gente seja Jonatas para você hoje, lhe anime a permanecer firme na promessa, sabendo que ele não mente. Ele não muda, ele não falha. E nós vamos testemunhar do teu milagre juntas aqui. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue te sustentando. E fica no azeite que tu sabe que tu volta. Né? Amém. Deus te abençoe, Carol. Um beijo. Deixa eu mudar aqui a câmera. Minhas meninas, como nós recebemos do Senhor hoje. Fiel é Ele, grande é Ele, forte é Ele. Não há maior, não há melhor, né? Tem um hino que diz assim, não há nada melhor que esperar totalmente em Deus. Quando tudo findar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. De fato e de verdade, não há nada melhor. Esperar no Senhor vale a pena. Ainda que alguém olhe e não entenda, mas por quê? Tinha outras opções e por que tu não escolhe fazer outra coisa? Quem obedece sabe, né? Os servos sabem. Qual é a explicação? Se tá faltando vinho, tu tá aí carregando água. Os servos sabem. Ainda que alguém olhe e pergunte, mas por quê? Que coisa de doida é essa que tu tá fazendo? Os servos sabem. E tem recompensa para quem obedece. Vamos orar, minhas meninas. Eriquinha, ora aqui, Eriquinha.
Ela tá aqui só recebendo e chorando, não pode não, tem que derramar um pouquinho também. Minhas meninas, que manhã gloriosa, que começo de tarde, como nós recebemos do Senhor. E através do testemunho de Carol, às vezes o Senhor, Ele nos leva para cenários onde a gente acha que precisa de suporte e Deus está nos usando como suporte para pessoas que estão numa situação pior do que a gente. Ela contando o testemunho dela e eu dizendo, meu Deus, Carol foi Davi na caverna de Adulão de alguém. Porque enquanto ela estava com o filho dela lá, Deus estava utilizando a vida dela para dar suporte a outras mães. E quem entende como é que Deus opera, os caminhos que Ele nos leva, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Ainda que a gente procure, a gente nunca vai achar uma explicação para a grandeza desse Deus tão misericordioso, que sabe como fazer, o que fazer e quando fazer. Ele é fiel. Ele é fiel. E aí, amiga? Vamos esperar a Eriquinha orar para a gente encerrar? Segunda-feira a gente tá de volta. Amanhã não tem live. Minhas meninas minhas também, meninas nossas. de glória, meninas do reino. Quem precisa de oração, Eu e a minha casa. oremos. Justo Deus e eterno Pai, é no teu nome, Jesus, que queremos te render graças e te agradecer. Sim, Jesus, te agradecer por mais um dia de vida, pela tua bondade e a tua misericórdia que nos alcançou a nossa casa, nos livrou. Obrigada, amigo Jesus. Queremos te agradecer também, Jesus, por cada vida aqui, Jesus, representada, cada família, Jesus, que parou o seu tempo, dedicou o seu tempo, não para ouvir Glória, não para ouvir Carol, a outra moça, não, Jesus, mas para ouvir a tua palavra. E a tua palavra diz que ela não volta, uma vez ela lançada, ela não volta vazia. E há recompensa, Jesus, Sim, diante Jesus. de cada atitude dessa. Um horário, Jesus, que o Senhor sabe que as donas de casa estão fazendo almoço, outras estão trabalhando, algumas estão com seus afazeres aí pendentes, mas escolheu a melhor parte. Escolheu parar para te ouvir. E o céu não fica devendo nada a ninguém. E é nessa certeza, Jesus, que nós cremos que por conta dessa atitude, há recompensa, Espírito Santo. Cada um em sua área, Senhor. Um precisa da área de libertação, outro precisa de uma restauração na saúde, outra no casamento. Eu sou limitada e não sei, mas o Senhor que conhece, que passa em revista, que conhece aquilo que a gente ao menos sabe, o Senhor a recompensar cada um de nós. Queremos te render graças, Jesus, pelo esclarecimento da tua palavra, que essa palavra, Jesus, ela possa germinar em nosso coração, que no momento oportuno, Jesus, quando nos faltar força, possamos lembrar, Jesus, daquilo que a gente ouviu, que o Senhor chega na hora certa, como o Senhor chegou na vida de Lázaro. Para muitos era perdido, mas o Senhor chegou. Que não possamos esquecer dessa promessa que ela é viva. O Senhor mesmo, o Senhor não muda. Quem mudamos somos nós. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Queremos te render graça, queremos te apresentar, Senhor, o nosso final de semana, a nossa casa, a nossa família, nosso ministério e tudo aquilo, Jesus, que carrega nosso nome esteja debaixo da tua potente mão. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse privilégio de dividir com um pouco do teu povo sobre a tua palavra, aprendendo. Eu fui tão edificada, Jesus, muito obrigada, amigo Espírito Santo, pela vida de cada família, de cada pessoa que está nessa live. Eu te louvo, Jesus, pela vida de Glória, por esse privilégio de tê-la ao meu lado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. É assim que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. E todos concordam dizendo amém. Amém, meninas. Minha pastora. Coisa mais linda. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Minhas meninas, que Eu amo privilégio. vocês. Deixa eu falar, Glorinha. Fale. Eu amo vocês, mesmo sem ao menos conhecer nenhuma de vocês. Que o Senhor abençoe grandemente. Um beijo no coração de vocês. Ela é difícil, mas ela aparece, tá vendo? Minhas Beijo. meninas, que privilégio nós estamos tendo essa semana, essa mulher de férias. A férias dela já tá terminando. Segunda-feira é o último dia. Terça-feira já volto a trabalhar. Terça-feira ela já volta a trabalhar. Meu Deus do céu. Vamos ver pra tu pregar segunda. Pois
Pode coisa, né? Vamos lá. Segunda-feira, Érica prega. Segunda-feira tem a visita de dia, assim. Vai dar certo. Segunda-feira, Érica vai pregar aqui. Nós dividiremos os horários, tá bom, minhas meninas? Ô, minha gente, eu amo a vida de vocês. Continua me apresentando nas tuas orações. Eu continuo apresentando vocês. Tu sabe quando eu digo nós, né, amiga? Nós estamos apresentando vocês em oração. Quando os nossos joelhos se dobram, a gente sempre está apresentando a vida de vocês, de cada uma de vocês. E eu sei que a oração de vocês tem me alcançado e a minha tem alcançado vocês. Dona Águida tá dizendo, Érica, prega o capítulo 30, porque o capítulo 30 é o dela. A Águida não pode daquilo que você te confiou. Águida é um caso sério, rapaz. Estende as tuas mãos pra cá, assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Paz para o teu fim de semana, paz para a tua vida, paz para a tua casa, paz para os teus filhos, paz para permanecer e exercer o chamado de Deus. Que o Senhor te abençoe. Segunda-feira a gente está de volta. Eu amo a vida de vocês. A gente ama a vida de vocês. E é isso. Até a próxima, minhas meninas. Um beijo.